Agora, outra coisa também que a gente não pode deixar de repercutir é a videochamada entre Trump e Lula, que durou cerca de 30 minutos. Eles trocaram, inclusive, os telefones pessoais, os números, né? Disseram que vão conversar e já tem encontro previsto para estarem cara a cara. Mas a conversa, né, as tratativas serão realizadas pelo Marco Rubio. A gente vai falar muito sobre isso, mas gostaria das primeiras impressões, começando pelo Jota. Minha primeira impressão, David, é de que nós precisamos cada vez mais prezar pela nossa independência. Isso aqui não é discurso populista de soberania, não é nada disso. Mas eu estou cansado de ver decisões políticas e institucionais que deveriam ser tomadas no Brasil com protagonismo dos brasileiros, com protagonismo daqueles que alçam a vida pública, com protagonismo daqueles que vão de 4 em 4 anos, às vezes até de 2 em 2, nas eleições, se dizerem aptos e competentes em representar o Brasil e os seus interesses a partir de ideias novas para oxigenar o cenário político, mas que na primeira oportunidade repassam isso para autoridades estrangeiras. Não é a primeira vez que a gente está vendo isso, já é a segunda. Primeiro foi com o Elon Musk. O Elon Musk vai salvar o Brasil e vai devolver liberdade de expressão. Eles vão lá, brincam com o Brasil como se fosse um novelo de lã e depois vão atender outros interesses internacionais de acordo com a maré. E agora essa história se repete com Trump, haverá um apaziguamento que não vai trazer nenhum benefício para nenhum dos lados, para nenhum aspecto político que a gente possa trazer para o Brasil. O Marco Rubio vai sim trazer uma instabilidade acerca desse confronto, uma vez que é alguém mais ideológico, mas eu acredito que nesse momento, né, com a negociação juntamente do ministro Alckmin, a tendência é de que se chegue a um acerto rápido. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro se pronunciou, né? Falou que o Rubio realmente foi a pessoa escolhida, mas poderia não avançar as tratativas. Qual a sua impressão, mano? Que o Eduardo Bolsonaro está precisando se equilibrar novamente a cada dia num novo discurso. Vale lembrar, o Eduardo dizia que não havia possibilidade de início de conversa sem a aprovação da anistia ampla, geral e restrita. Não foi isso que aconteceu. Eduardo Bolsonaro mentiu para o Brasil. A verdade é essa. Não foi o que aconteceu. E agora ele está tentando remendar o seu discurso para dizer, olha, veja bem, agora é o Marco Rubio, é uma grande jogada do Trump, tudo vai se revelar no futuro. E fica essa paranoia, esse delírio, prometendo tudo daqui a mais 72 horas, pelo jeito, né? Não dá. O fato é que... O Rubio também trouxe o contexto de que existe uma caça às bruxas, tudo, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro realmente se trata disso. Tem Mas esse contexto. Antes das declarações de Donald Trump, vale lembrar, quem manda é o Trump. O Rubio é funcionário do Trump. Então, o Eduardo Bolsonaro tentou se colocar como se ele fosse o monopolista de relações com a Casa Branca. Isso ruiu, não é verdade. Houve 30 minutos de conversa ontem entre os presidentes da República. Isso é o mínimo da normalidade. O presidente fala com o presidente. Então, o que a gente está vendo é o Eduardo Bolsonaro tentando se equilibrar para tentar manter algum discurso, porque o que ele falou lá atrás já não se verifica, tudo ruiu já. A Aninha já levantou o microfone, mas eu vou fazer um rápido break só para o pessoal que está nos acompanhando pela rádio. Aninha. Não, eu acho que tem uma questão aqui que desde quando essa história toda começou, de tarifaço, a gente sempre via com certa parcimônia essa correlação direta entre todo o julgamento do Jair Bolsonaro com a aplicação dessas tarifas. Primeiro, porque essas tarifas foram aplicadas para todo mundo, em menor ou maior grau. E segundo, porque a gente sabe que o Donald Trump, embora seja uma pessoa com muitas paixões, por assim dizer, ele também é uma pessoa calculista. Ele sabe exatamente onde ele está pisando, ele sabe o impacto comercial que a aplicação dessas tarifas teria sobre os produtos americanos e sobre o consumo americano. Então, o que a gente sempre apostou aqui no Morning Show, inclusive, era exatamente que em um determinado momento haveria de ter essa conversa, porque esta tarifa não seria sustentável a médio e longo prazo para os dois países, não seria benéfica para nenhum desses dois países. O que a gente está vendo é exatamente isso acontecer. Há aí uma calma nos ânimos, uma respirada profunda dos dois países e aí a tentativa de se iniciar um diálogo. Óbvio, a gente não sabe necessariamente se o fato de ter havido uma conversa de 30 minutos vai implicar
na retirada integral dessas tarifas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente, desde o início, travou aqui que essa associação ao julgamento nada mais era do que um interesse ali de ocasião, mas que não era o que justificava verdadeiramente a aplicação dessas tarifas. Ou seja, estamos vendo agora que de fato não era. Tanto que o julgamento já aconteceu e agora os dois países estão conversando, ou pelo menos sinalizando que irão conversar. Acho que o ponto agora é a gente esperar para ver o que vai sair de toda essa conversa. A gente vai ver. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, falou que está bastante otimista com essa reunião que teve e também com o encontro do presidente Lula e Donald Trump. Vamos acompanhar. Foi muito positiva, como o presidente Trump reiterou, boa química, conversa proveitosa, e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né? Com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares, e entre as equipes. O presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, como interlocutor. Agora, pelo jeito, vamos conversar pelo WhatsApp, Guilherme. Vamos conversar pelo WhatsApp. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, Eduardo Bolsonaro está de parabéns, viu? Gosto muito da atuação dele. Ele recentemente ajudou a enterrar o bolsonarismo no núcleo familiar, ajudou a fundar a PEC da blindagem sem querer, foi a da anistia, foi junto. Então, assim, nunca achei que ia dizer isso, mas obrigado aí ao Eduardo Bolsonaro pelos favores que ele tem feito à política brasileira. Quanto ao Marco Rubio, concordo com o Mano, concordo que ele é submisso ao Trump, sempre foi. Ele era crítico no começo, quando disputaram, muito crítico. E assim que Trump ganhou, dominou os republicanos, ele alinhou ali 100%. Então ele não vai desafiar a postura. Quem decide é o Trump. E o que está acontecendo? O Trump está sentindo uma pressão interna e externa muito grande, né? E tem mudado posições históricas dele. Israel, por exemplo, o apoio dele a Israel recentemente sofreu uma guinada imprevista, ninguém imaginava isso. As questões de inflação americanas estão pesando no bolso. O café e a carne brasileiros são super pertinentes ali. A gente viu notícias recentemente de que houve um lobby forte aqui de empresas brasileiras. A JBS, que se eu não me engano é maior lá em número e tamanho do que ela é aqui, teve conversas longas para fazer pressão para que isso seja discutido. A soja na China, a China importava em 2024 metade, eu acho, do produto americano, e esse ano não importou nada. E quem importou? Quem passou para eles? Foi a gente. A gente ocupou esse lugar. Então há uma série de pressões internas americanas que o Trump está levando em consideração, até porque tem midterms agora. Então é importante para ele reestabelecer algumas coisas, diminuir a pressão interna, e eu acho que o Rubio vai ceder aí como for. Por outro lado, e rapidamente... Só vou recepcionar o pessoal que está de volta do rádio, né? Você está contextualizando aí a reunião que teve, né? A videochamada entre Trump e presidente Lula e todo o contexto do Rubio também, que foi escolhido para realizar as tratativas pelo governo americano. Pode seguir, Guilherme. Muito rápido, David. A escolha do Rubio tem significativa, sim, porque ele era um crítico veemente, muito embora, veja como ele obedece, né? Desde esses anúncios, desde a ONU, eles não mais atacaram o Brasil. Ele, inclusive, ele atacava online muito. Ele não mais se manifestou contrário atacando o Brasil. Mas ele é secretário de Estado. Quem tem conduzido as negociações de tarifa nos Estados Unidos tem sido outras pastas, tá? Não secretário de Estado, que eu acho que é o equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores. Então isso é um indicativo de que há sim um componente ideológico presente nessas negociações, porque senão seriam outras pastas a conduzir a conversa. Será que é uma questão também de, se você conseguir dobrar o Rubio, a nossa química foi boa, mas você dobra o Rubio, aí você realmente vai conseguir negociar com o Brasil? Interpreta dessa forma? Eu diria que mais do que o Rubio vai ser um coordenador, né? Não quer dizer que todas as tratativas serão com ele. Quer dizer que ele vai coordenar do lado dos Estados Unidos o conjunto de técnicos do governo americano que vai, junto com técnicos do governo brasileiro, tentar encontrar
uma pauta que gere ganhos. No fim das contas, o que Donald Trump sempre deseja nesses processos de negociação é vir com um pacote que ele apresenta para o eleitor americano, dizendo: vejam como eu sou um grande negociador e trouxe grandes vantagens históricas e inesquecíveis para a América, sempre de forma grandiloquente e também até exagerando muitas vezes, né? Em algumas situações foram até anúncios de futuros investimentos que a gente não sabe se de fato vão se concretizar por parte de outros países nos Estados Unidos para futuramente gerar empregos. Ou seja, no fim das contas, Trump vai voltar para a mesa quando os técnicos disserem: olha, já tem aqui um pacote minimamente robusto que pode ser anunciado de alguma forma, gerando benefícios para a imagem de Trump dentro da política americana. Na minha visão, o fato de, nessa conversa que entre Trump e Lula, o Bolsonaro sequer ter sido citado e de os anúncios posteriores falarem em fazer negócios juntos, em uma boa química, em um bom clima para fazer negócios e para prosperarem juntos, indica muito mais um interesse em, no fim das contas, trazerem novos anúncios que ajudem o Trump a sustentar domesticamente nos Estados Unidos a sua posição como um bom negociador. No fim, os interesses que realmente prevalecem, porque o Bolsonaro não foi citado, mas quem foi citado foi o café. Inclusive, uma declaração que o Trump deu à BBC News Brasil, ele disse, né, que os americanos estão sentindo falta de alguns produtos, entre eles o café, Jota. Entre eles o café, mas uma coisa que eu queria chamar muita atenção é para uma fala do Mano que, ao mesmo tempo que o Trump assume um protagonismo perante ao seu eleitor, perante os estadunidenses, em relação à economia, né, de se mostrar um grande negociador, aqui no Brasil é o contrário. Aqui a sinalização e o fator crucial não é a economia, é o fator político. Porque, veja bem, e acompanho o posicionamento aqui do meu colega, que dissesse o seguinte, do impacto de Eduardo Bolsonaro nesse processo, o impacto negativo nesse processo. Porque o Lula, ele não vai estar por dentro dessa negociação. Essa negociação está com o ministro Alckmin, chamo de ministro, porque certamente não está tocando essa ação como vice-presidente, mas sim como ministro da Indústria e do Comércio, né? O que nós temos que levar em consideração é que, eventualmente, se der errado a negociação, o Lula vai continuar com essa narrativa política que, para ele, é ideal no cenário eleitoral, de dizer: olha só como enfrenta os americanos, como enfrenta o imperialismo. E, se der certo, ele sai como um grande negociador que acabou com as tarifas, apesar do papel político que Eduardo Bolsonaro prestava. Então, é um cenário político ideal para o presidente Lula, que está encaminhando cada vez com mais força a sua reeleição. Não, e a narrativa... Agora, o que ninguém está falando também, né, e a gente tem que destacar aqui, que o André Marinho está nos Estados Unidos. Será que é ele que está resolvendo essa parada? É isso aí. O agente oculto dessa história. O James Bond brasileiro. Não, mas um ponto importante, a narrativa do PT, do presidente Lula, claramente será, num caso ou no outro, de que ele, mantendo a altivez, mantendo uma postura de falar de igual para igual, de não se subordinar, representou os interesses do Brasil. Essa vai ser a narrativa do PT, independentemente de qual seja o desfecho. E o fato de ter havido essa conversa sem que tenha havido uma subordinação ou um gesto, digamos assim, de súplica por parte do presidente brasileiro, já constrói essa narrativa, independentemente de qual seja o desfecho do ponto de vista econômico.